Ok, então, começou aqui o processo já de gravação. Boa noite a todos, né? Estão vendo essa aula aí. O objetivo dessa aula de hoje, então, é o seguinte. Como a gente tem presencial amanhã, e eu estou percebendo que a turma está com muita dificuldade para entender essa parte de análise de circuitos elétricos, vou passar algumas noções aqui. Eu falei com o professor também, na aula de amanhã, vai fazer uma exposição teórica, vai trabalhar com vocês alguns exercícios de circuito e tudo mais, alguns exemplos, vai pedir para vocês fazerem alguns assim, e vai avaliar a participação de todos na aula. E já a próxima aula já vai ser prática. Ela só não vai começar direto na prática, por quê? Porque se você não entender bem essa teoria, como é que está funcionando o circuito, na hora de fazer a prática você vai travar muito, porque a prática você tem que fazer as medições e tem que fazer os cálculos e comparar. E se os cálculos não saem, as medições não vai fazer sentido. Então, deixa eu apagar aqui. Bem, qual que é o objetivo da aula de hoje? Primeiro, eu queria falar com vocês, não vou trabalhar a parte teórica aqui, teoria pura, porque tem lá no AVA, para não perder tempo. Vou trabalhar a parte que eu sei que vocês estão tendo dificuldade, que é a parte matemática, a parte de fazer os cálculos. Mas antes, eu quero colocar as formulazinhas aqui que a gente vai trabalhar. Ó. Primeira coisa, eu tenho que saber que na eletricidade eu tenho umas grandezas base para tudo, eu tenho que ter noção do que é elas. E quem são elas? Elas são, a primeira, corrente elétrica, que eu chamo de I. Então, o I é a intensidade da corrente elétrica. Corrente elétrica. O nome dela, dessa grandeza, é a intensidade da corrente. A letra que a gente usa para ela é a letra I. E quando eu calculo o valor dela, eu encontro ela e coloco a unidade, um A maiúsculo, chamada ampere. Então essa grandeza, quem que é essa corrente? Quando eu estou num condutor metálico e instalo esse condutor metálico aqui numa pilha, por exemplo, aqui, e ligo um fio aqui para alimentar uma lâmpada, aqui, a corrente elétrica são o movimento das cargas elétricas que vão passar por esse material aqui, atravessar a lâmpada e voltar aqui para a pilha. Então o que é a corrente elétrica? É um movimento de carga elétrica. Se for no condutor metálico, normalmente são elétrons que estão movimentando. Então esse movimento de carga que é a corrente elétrica. Então toda vez que eu falo em corrente, a gente vai associar ela ao que? Ao fio. Corrente é alguma coisa que está andando por dentro do fio, andando lá dentro, movimentando de verdade. Isso é a corrente. A outra grandeza que é interessante a gente saber é o tal da tensão elétrica, que no livro de vocês usa muito o V. Eu costumo usar o U, mas o livro usa o V, mesma coisa. Essa grandeza é chamada tensão elétrica, ou diferença de potencial. Qual que é o papel dessa grandeza aqui? Ela é medida em volts. Qual que é o papel dela? Ela é o que tem aqui na nossa pilha, aqui no mais e no menos. O que ela faz? Ela acumula dois potenciais, no caso a contínua aqui, de polaridade diferente, aqui, e quando eu conecto um condutor ligando do positivo ao negativo, essa diferença entre o valor desses dois potencial força os elétrons que estavam no fio a movimentar seguindo a direção. Como o elétron gosta de carga positiva, eles vão querer movimentar aqui para o lado positivo. Esses são os elétrons. Então os elétrons se movimentam para cá, e aí esse movimento de elétron gera corrente, e quem faz ela movimentar é essa tensão, esse V aqui. Ó. Então toda vez que eu falo em tensão eu penso pilha. Pilha, tensão. Essa é a ideia. Então a pilha produz a tensão, o fio produz a corrente, que é para onde ela vai circular. Essa questão que eu estou falando aqui dos elétrons se movimentam do menos para o mais, é porque o elétron tem carga negativa, então ele quer positivo. Mas a corrente elétrica ela ficou definida convencionalmente não como o movimento dos elétrons, mas como o movimento das cargas positivas. Então o sentido da corrente ele é o contrário. Ele é do mais para o menos. Esse é o sentido que está errado, a gente sabe que está errado. Mas ele é o convencional, é assim que todo mundo usa, por convenção. Então, embora quem movimente são os elétrons nesse sentido, a gente fala que a corrente está indo do mais para o menos. Esse é o sentido convencional. Então, essa é a tensão elétrica. Tá. Então, a gente, corrente e tensão. A outra grandeza também importante é a resistência e a potência. Essas duas aqui, ó, no mesmo circuito que a gente está fazendo a pilha, mais e menos, o fio aqui andando, e aqui a lâmpada,
nesse mesmo circuito aqui, esses dois caras eles estão relacionados diretamente com a carga, apesar de que o fio também tem a resistência dele. Primeiro, o que é a resistência elétrica? Resistência elétrica. O que é ela? Ela é medida em ohm. Essa letra grega aqui, ômega. Resistência elétrica é o seguinte: quando os elétrons estão movimentando, então girando pelo fio por causa da pilha, que o V fez o I movimentar, e aí o movimento dele, o fato de ter esse tanto de elétron movimentando, quando ele encontra alguma carga, essa carga ela é feita de tal forma que ela vai absorver a energia do elétron e transformar essa energia em outro tipo de energia. No caso, a lâmpada transforma em luz. Então, esse processo aqui dela absorver a energia do elétron, dificultando a passagem dele, atrapalhando a absorver, isso gera uma barreira para os elétrons, uma oposição para a passagem dos elétrons, e aí isso dá uma limitada na corrente elétrica. Então a gente fala que a resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica. Então o papel da resistência é frear a corrente elétrica. Quando ela faz isso, ela absorve a energia dele e dissipa ela em forma de calor, em forma de luz, em forma de campo elétrico, campo magnético, e depende do que é o instrumento que está utilizando. Então, a resistência, ela está, no caso, se for resistência pura, né? Porque assim, quando é corrente alternada, esse negócio de campo eletromagnético que eu falei, a gente chama ela de impedância. Mas isso é uma outra história que a gente vai ver lá pela frente. Por enquanto, corrente contínua, resistência é quem freia a corrente e gera calor. Esse é o papel dela. E a potência é o seguinte: quando essa resistência freia essa corrente e vai transformar ela em outra energia, a potência é como se fosse a qualidade que eu tenho nessa transformação. A potência é como se fosse a velocidade com que eu transformo esse tipo de energia aqui do movimento dos elétrons na energia que eu quero, na luz da lâmpada. Então, é a velocidade com que eu estou transformando essa energia, gastando essa energia. Essa é a potência e eu chamo ela de P. Então, as duas, não paguei aqui, mas as duas aqui, elas estão ligadas a quem? A carga, o R e o P. Embora o R também está ligado ao fio, que eu já vou comentar o porquê. Mas assim, na maioria dos casos, o R está ligado à carga. O fio é porque tem um detalhezinho que também gera resistência. Então, os dois estão ligados aqui na carga. Então, a gente viu pilha, tensão, fio, corrente, resistência e potência elétrica estão na carga elétrica, na carga. Então, ela é medida em watts. Então, tá aí. Essas são as 4 principais grandezas, né, da eletricidade básica aqui. A gente tem que conhecer elas e saber como é que elas se relacionam. Aí que vem as leis, as fórmulas e tudo mais. Então essas são as grandezas e elas se relacionam com. Primeiro, Ohm, ele fez 2 leis para poder comparar alguma grandeza. A primeira lei dele, primeira lei de Ohm, o que ele verificou? Ele verificou que em alguns tipos de circuitos, de cargas, a relação entre tensão e corrente era proporcional. De tal forma que, se eu medisse, no experimento, eu media a tensão, vou chamar de V, a tensão 1 e pegava a corrente dela, quando eu dividia um pelo outro, dava o mesmo resultado que se eu pegasse uma outra tensão aplicando uma tensão maior, a corrente também aumentava, e se eu aplicasse uma tensão maior, a corrente também aumentava, de tal forma que a divisão entre a nova tensão que eu estou aumentando e a nova corrente que está passando vai me dar sempre o mesmo valor. E esse valor ele chamou de R, que é a resistência. Então ele considerou como a resistência daquele material, daquela carga, a razão entre tensão e corrente. Dividir a tensão pela corrente eu tinha resistência. Então a primeira lei dele foi isso. Ele falou que a resistência elétrica nada mais é do que a tensão dividida pela corrente. Então tá aí, eu achei a primeira fórmula que compara corrente, tensão e resistência. Essa é a primeira lei de Ohm. Só que ele também fez uma segunda lei, só que a segunda lei ele não compara, não é essas grandezas elétricas não, ele faz uma outra análise. Ele percebeu que, quando ele estava analisando um condutor, um fio, ele percebeu que o fio também tinha essa característica de corrente. E qual era a característica de corrente, de resistência que tinha no fio? Ele percebeu que existia essa característica devido ao fato do fio ele ser feito de um determinado tipo de material, que cada material influenciava. Esse fio tem um determinado tamanho e uma determinada área. Então a resistência da segunda lei fala que ela é formada
pela resistividade multiplicado pelo comprimento do condutor dividido pela área. Então, se eu quero mudar a resistência do condutor aqui, estou olhando não da carga, mas do condutor, o que eu faço? Eu troco de material, cobre, alumínio, ferro, aço, então mudar de material eu mudo a resistência. Eu mudo o tamanho do fio, estou usando um fio de 10 metros, vou usar um de 20, vou usar um de 5, e mudo a espessura. Vou comprar um fio de 2,5, 1,5, 4, 6 milímetros, 10. Então isso tudo vai influenciar. De tal forma que o A é o único que influencia o contrário. Como o A está aqui embaixo, se eu pegar um fio com a área maior, a resistência fica menor. E como eu disse que resistência ela atrapalha a corrente passar, então como o fio, o objetivo dele é ser condutor... Quase carregou, pô. Alguma dúvida aí, pessoal? Se não tiver uma dúvida, não sei quem está aí na sala, que eu não estou vendo o computador, vocês vão lá no microfonezinho, bloqueia ele, porque eu estou gravando a aula, senão fica aparecendo o chiado da conversa de vocês aí na aula. Aí na hora que quiser falar, desbloqueia o microfone e pode falar. Então, a resistência é o quê? Ela é o produto do tipo de material, que é o ρ, o comprimento e a área. Como a área está na divisão, ela funciona ao contrário. Então, se eu pegar um fio com a seção maior, a resistência vai diminuir. E como a resistência ela atrapalha a corrente, e eu não quero que o fio atrapalhe, porque ele é o condutor, então o ideal é pegar sempre o fio com a área maior, tipo 2,5, 4, 6, eu vou aumentando, ou pegar de um material melhor. No caso, o que a gente usa nas residências é cobre, que é um bom material. Aí se eu usar alumínio, serve? Serve, mas vou ter que pegar um alumínio mais grosso, porque ele não é tão bom igual o cobre. Por isso que a área dele fica sempre maior. E o comprimento, em muitos casos, eu não consigo mexer, né? Porque eu tenho que levar a minha alimentação lá para o fundo da minha casa. Daqui lá dá 20 metros de fio, como é que eu vou mexer no tamanho? Não dá. Então você pega um fio com seção maior ou de um material melhor. Aí como a gente só usa cobre, é o mais comum, então não tem jeito de mexer no material, nem no comprimento. E agora? Agora é na área. Vai ter que ir lá comprar um fio de 2,5, de 4, se não der vai de 6 e vai aumentando. Tá, como o meu espaço aqui é curto, tem que apagar isso aqui para dar continuidade. Mas, a gente já viu a relação aqui, acho que tem um pedacinho aqui ainda. A gente já viu a relação aqui entre as três grandezas aqui pela primeira lei de Ohm. Já que a segunda eu não vou focar muito, porque eu estou focando em circuitos elétricos. Então a gente já viu isso aqui, e o que mais? A potência elétrica. A potência elétrica ela foi definida como tensão vezes corrente. Então a potência eu posso encontrar ela multiplicando a tensão pela corrente. Então se eu quero saber a potência de um aparelho, o que eu faço? Eu vou lá e meço. Qual é a tensão que eu estou aplicando no aparelho? Normalmente é 220, é Goiás. Então 220. Qual é a corrente que passa por ele? Coloca o amperímetro lá, está passando fio, põe um alicate, meço. Deu 20 amperes. Então qual é a potência? 220 vezes 20. Quando eu multiplicar, eu tenho a potência total desse aparelho. Então essas duas equações é basicamente tudo que a gente tem, fora essa aqui que calcula a energia gasta, que é a energia que é consumida quando eu utilizo, quando o meu aparelho está usando essa corrente. A energia é só pegar essa potência e multiplicar pelo tempo de uso do aparelho. Então isso vai me dar a energia. Aí se eu quero ela igual a Enel cobra, que é em kWh, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que botar a minha potência em kilowatts e o meu tempo não pode ser em minuto, tem que ser em hora. Aí eu vou ter o kWh. Então isso aqui é simples, ó. Eu tenho a potência de 2.000 watts. Para ele virar quilowatts, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 2.000 watts. Para virar quilowatts, basta você pegar esses 2.000 aqui e dividir por 1.000, porque o quilo quer dizer dividir por 1.000. Aí vai virar 2 kW. Aí pronto, eu tenho a potência em quilowatts, eu multiplico por quantas horas eu estou usando, eu tenho a energia. Que é a atividadezinha lá, acho que é a atividade 2, nossa, é só isso, é só para você pegar os aparelhos que ele deu, multiplicar pelo tempo, eu acho que nem é passar para quilowatts não, é só para colocar em watts hora, lá tá, nem está em quilowatts. Multiplicou potência vezes o tempo, você sabe qual é o gasto energético de cada um. Aí depois é só se justificar. Por que você acha que cada aparelho daquele gastou muita energia? E o que fazer para tentar economizar energia, né? Da lâmpada, do ar-condicionado, quais são as ideias do que fazer. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui porque está esquentado. Então, essas aqui são as equações que a gente tem basicamente, né? Então eu vou apagar isso aqui, essa aqui que não me interessa no momento. Então são essas três que eu vou precisar para analisar o circuito. Essa aqui muito pouco.
mas eu tenho essa opção de calcular energia também. Então, resistência, potência e a parte da energia. Agora, fora essas equações, a gente tem, que essa que veio da primeira lei de Ohm, tem duas leis que Kirchhoff fez. E essas duas leis, elas vão auxiliar a gente a analisar o circuito. Então vamos aqui nas leis dele, para a gente partir para a análise do circuito aqui, que é o nosso foco, né? Vou apagar aqui. Então, eu tenho então a primeira lei de Ohm, né, que é R é igual a U. Eu sempre uso U porque eu já acostumei, mas o livro está usando V. AV sobre I. Essa aqui é a primeira lei de Ohm. E aí a gente tem as leis de Kirchhoff. O que as leis dele falam? As leis dele não é uma fórmula, é uma regra geral. Já é para aplicar no circuito. Então, fórmula eu tenho essa e lei eu tenho o seguinte. Ó. A primeira lei dele, eu chamo ela de LKC. Lei de Kirchhoff para as correntes. Ela é muito simples, é só uma ideia bem básica. Ela fala o seguinte, se eu tenho um circuito aqui, e esse circuito tem um nó é o ponto de encontro entre esses ramos. E aí, aqui está chegando uma corrente no nó, vou chamar ela de IT. Ela chegou no nó, ela tem que sair do nó, ela não vai parar aqui, ela está circulando. Então ela vai ter que sair, como tem dois ramos, ela vai sair pelos dois. Vai sair I1 para cá e vai sair I2 para lá. A lei de Kirchhoff só fala o seguinte, ó, que a soma de todas as correntes que chega no nó, quem chegou é o IT, é igual à soma de todas que está saindo. Então, a primeira lei só fala isso, que a corrente que chega é igual às correntes que saem. Quem chegou? IT. Quem saiu? I1 e I2. Então quer dizer que o valor de IT é a soma do I1 com o I2. Os dois juntos vai virar o IT, porque eles dividiu da corrente IT. Essa é a primeira lei, chamada de LKC. Muito útil, ajuda muito na hora de analisar, mas é só isso que ela fala. E o que é a segunda lei? A segunda lei dele, também muito simples, fala o seguinte, se eu tenho uma malha fechada, que eu tenho uma fonte, mais e menos aqui, aí aqui eu tenho um resistor, vou chamar de R1, aqui eu tenho outro resistor, vou chamar de R2, aqui eu tenho outro resistor, vou chamar de R3, por exemplo. Aqui. Aí, aqui eu tenho uma malha fechada, ela começou aqui, rodeou e voltou para cá. Dentro dessa malha fechada, se eu for medir todas as tensões que está sendo gasta nela, ó, quando a corrente passar aqui por essa primeira, ela está vindo aqui. Quando ela passar pelo primeiro resistor, o R1, ela vai dissipar, ou ela vai ter uma queda de tensão que vai ficar no R1, vai chamar ela de V de R1. Então ela entrou aqui e saiu de cá. Aí a corrente passou, gastou um pouco de tensão aqui, do total. Quando chegou aqui, eu vou dissipar um V de R2, eu vou gastar um V de R2 aqui. Quando ela chegou aqui embaixo, eu vou gastar um V de R3 aqui. Então, olha nessa malha fechada, eu tenho 4 tensões. Tem a geral da fonte, e tem V de R1, V de R2, V de R3. O que a segunda lei fala? Que é a lei de LKT, lei de Kirchhoff para as tensões. Ele fala que numa malha fechada, a soma de todas as tensões, ó, a tensão V, que é a principal, mais a V de R1, mais a V de R2, mais a V de R3 é igual a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que se eu somar todas, o total delas vai dar zero. Porque quando eu estiver somando, uma delas eu vou considerar como negativo na hora que eu estou lendo a malha. Aí como um é negativo, se ela passar para lá, ela vai positivo. Então fica que ela é igual a essas três. E nesse caso aqui, ela é esse V aqui, ó. Ela que é a tensão geral. Então eu posso até pôr o V de cá. Por que eu posso pôr de cá? Porque quando eu vou ler a tensão na malha, eu leio assim, ó. Eu começo a circular a malha no sentido que a corrente vai girar. Aí eu leio assim. Quando eu estou girando aqui, o primeiro ponto que quando eu vou entrar na tensão V é aqui no menos. Aí eu escrevo ela bem assim, ó. Menos V mais. No resistor, ela sempre entra pelo mais, então ele sempre vai vir como mais, nessa forma que eu analiso. Tem livro que gosta de analisar o contrário, ele analisa sempre a fonte como positivo e os resistores como negativo. Mas eu prefiro assim, adotar assim, sempre entra no positivo e sai no negativo. Então, o que vai acontecer aqui? Menos V, porque eu estou subindo aqui, aí eu vou girando, girando, quando eu cheguei aqui eu cheguei no mais V de R1, e quando eu cheguei aqui eu cheguei no mais V de R2, vou descendo, descendo, quando eu cheguei aqui eu cheguei no mais V de R3 e terminei igual a zero.
Aí eu cumpri a segunda lei de Kirchhoff, falou que a soma de todo mundo é igual a zero. A fonte ela ficou negativa, porque eu comecei pelo menos dela. Então quer dizer que ela pode mudar para o outro lado da igualdade e ela fica positiva. Aí ela fica sendo igual à soma dessas três aqui. Ó. V de R1 mais V de R2 mais V de R3. Aqui é 2. Então essa é a segunda lei que ajuda muito. Então vamos lembrar. A primeira lei só fala que aonde tem nó, a corrente que chega é igual à soma das que saem. Primeira lei. Segunda lei, se eu tenho uma malha fechada, todas as tensões que estão sendo gastas dentro da malha, se eu juntar elas, ela vai ser igual à da fonte. Que a soma de todas elas tem que dar zero. Como na hora de ler uma vai ficar negativa, então quando eu somar, essa negativa ela vai passar para o outro lado da igualdade e você vai ver que ela é a soma das demais. Então, para analisar um circuito, eu preciso, no começo, entender isso e isso. Aí eu analiso um monte de circuitos só com essa regra. Quando ele começar a ficar muito complicado, tiver mais fontes, aí o próprio livro até ensinou pra gente outras técnicas de analisar, tem outros métodos, Thevenin, método de Maxwell e tal, tem muitos métodos que a gente até pode comentar deles depois. Devido ao fato de a aula não ser muito grande, não vai dar para falar de tudo aqui agora. Então eu vou pelo menos aqui na parte do básico, comentar algumas coisas para vocês pegarem amanhã e já aprender a analisar pelo menos um monte de circuito aí. Então, vou apagar aqui devido ao espaço e a gente já entendeu o que são as duas leis. Agora vamos colocar exemplo para a gente ver como que eu vou aplicar tudo isso que eu estou ensinando, né? Então, vou deixar só no cantinho que essa formulazinha, porque ela é o que eu faço o tempo todo. R é igual a V sobre I. E olha que eu nem coloquei as formulazinhas do série e do paralelo aqui, né? Que eu suponho que você já deve ter visto, que quando eu vou juntar resistores em série e paralelo, tem as regrinhas. Mas isso a gente vai ver agora na parte da análise. Eu peguei aqui o próprio exercício que vocês estão fazendo, a atividade 5 que é para me entregar, ó, e eu vou fazer circuito parecido com o que vocês têm que fazer. Eu não vou fazer com os mesmos valores, porque o objetivo não é fazer a tarefa de vocês. Mas vou pegar parecido o formato e mostrar como é que a gente pode analisar. Aí, inclusive, ele tem um aqui de várias fontes. Deixa eu ver se é nesse aqui. Aqui, ó. É o exercício 7. Ele tem 3 fontes. Eu vou mostrar como é que analisa um desses por 3 fontes também. Só não vou mostrar só se a gente enrolar muito aqui nesse mais simples e o tempo não der. Vou até dar uma olhadinha aqui no tempo para não me perder. Deixa eu ver aqui. 8h55. Vamos então para a parte dos exemplos aqui, né? Então vamos lá. Vou desenhar um circuito aqui para a gente analisar ele. Então, vou pegar aqui uma bateria. Aí dessa bateria eu vou desenhar isso mais para cima para mim ter espaço para fazer os cálculos. Aí dessa bateria eu vou sair para uma resistência, vou chamar ela de R1, e o valor dela vai ser 10 ohms. Aí dela eu vou descer para uma outra resistência, que eu vou chamar de R2, e vou dar o valor para ela de 20 ohms. Aí eu vou virar aqui, vou ter mais duas resistências, vou chamar de R3 e R4, e vou dar o valor de 30 ohms e 40 ohms. Estou pondo um valor aleatório, estou inventando os valores, que o valor não é muito importante não. Vai dar um resultado feio, mas sai. Vou pegar esse aqui, vou chamar de R5, e vou dar um valor para ele de 20 ohms de novo. Ok. Aí, aqui do lado, eu vou colocar mais resistores aqui, ó, para ficar bem parecido com o caso que está aqui, ó. Vou colocar aqui o R6. Eu vou falar que esse R6 vale 40 ohms. Vou colocar de cá um R7. Esse R7, vou colocar o valor dele aqui de 15 ohms. Pessoal, quem está entrando agora, eu falei o seguinte: para fechar o microfonezinho que está aí, porque eu estou ouvindo ruído da casa de vocês aí, vai sair tudo no vídeo depois, expondo vocês aí no vídeo, depois vai ficar lá salvo na sala, hein? É só fechar o microfone que para de ouvir o barulho aí. Então R7, aí eu vou colocar aqui um R8. E esse R8 eu vou colocar que ele vale
50 ohms e um R9. E esse R9 vou colocar que ele vale 100 ohms. Pronto, acho que tá bom demais, tá bem grande esse circuito aqui. Então, deixa eu ver se estou escrevendo aqui direitinho. Aí. Beleza, esse é meu circuito. O que eu tenho que fazer nesse circuito? Vou colocar aqui essa fonte aqui, ela é de 200 volts. 200 volts. Então, meu objetivo aqui é o quê? Eu quero encontrar essa corrente aqui, que está passando aqui, que é a corrente geral da fonte. Eu quero encontrar, deixa eu ver, essa corrente aqui, ó, que eu vou chamar ela de I de R5. Então eu quero saber ela. O que mais eu quero? Eu quero encontrar essa corrente aqui, que passa em I7. I de R7, vou chamar ela. Pronto, quero encontrar essas correntes e quero encontrar essa tensão aqui, ó, V de R9. Estou pedindo uns valores aleatórios aqui, porque eu quero analisar o que está acontecendo. E também, deixa eu ver, eu quero encontrar o V de R2 também aqui, ó, V de R2. Então pronto, é o que eu estou querendo encontrar no exercício. O que eu faço? Toda vez que eu tenho que encontrar valores picados no exercício, a primeira coisa que eu tenho que encontrar é a corrente geral, porque ela já vai me ajudar a resolver muita coisa. Mas para encontrar ela, eu tenho que saber qual que é a resistência equivalente do circuito inteiro. Tem que juntar isso tudinho numa resistência só. Aí eu posso usar a primeira lei de Ohm, porque a primeira lei, ele só tem uma resistência, uma tensão, que é 200, e uma corrente, que é a geral. Eu posso usar essa lei também individualmente, em cada resistor, mas aí eu vou precisar saber a tensão do resistor, a corrente do resistor, e eu não sei nada disso, só sei a resistência. Então o primeiro passo é encontrar a corrente total analisando esse circuito. Então, a primeira coisa que a gente faz, encontra a resistência equivalente. Como é que eu faço para encontrar ela, professor? Só usando essas leis de Ohm e de Kirchhoff que a gente viu. A primeira coisa que eu faço é agrupar tudo numa única resistência. Então imagina que você está saindo aqui da fonte e toda vez que você vê uma resistência pelo caminho, se ela for a única no caminho, ela está em série. Se o caminho se dividir, aí virou um paralelo. Então vamos lá. Quando eu sair daqui, eu só tenho R1 para poder passar. Então meu R1 está em série. Série quer dizer que eu somo. Quando eu cheguei nesse ponto, lembra que eu quero voltar aqui para a fonte. Quando eu cheguei nesse ponto, eu tenho esse caminho para descer, mas eu também tenho esse e tem jeito de ir lá pelo I7 e descer por lá também. Então repara que eu tenho três opções, ó. Ou eu desço aqui, ou eu desço aqui, ou eu vou lá para o lado da I7 e se viro por lá. A corrente, qual que ela escolhe? Os três. Ela vai passar pelos três. Então, ela vai passar por R2. Aí eu coloco paralelo, porque ela é opção. Ela passa por aqui, por ali e por lá. Então ela tem essas opções. Não é obrigatório passar, igual no caso de R1, que só tem ele no caminho não. Aqui agora ela tem a opção para escolher e ela escolhe todos. Então ela pode passar por R2, ela pode passar por R6 e, tracinho paralelo de novo, ela pode passar por, indo pelo R7, se ela escolher por ali, ela é obrigada a passar por R7, porque o R7 é um que está no caminho. Mas depois que ela passou por R7 aqui, ela chegou aqui, ó. E quando ela chegou, ela viu duas opções para descer. Para ela chegar aqui na linha de baixo, ó, porque ela queria descer daqui para cá. Ou ela vem por aqui, ou ela vem por aqui, ou ela vem por aqui, ó, e chega lá também. Então quando chegou aqui, ela tem o R7 obrigatório, mais o R8 em paralelo com o R9. Por que o R8 tem paralelo com o R9? Porque ele é duas opções para ela descer, mas ele é obrigado a passar pelo R7 primeiro. Por isso que o R7 veio somando e o R8 e o R9 veio em paralelo. E todos os três estão em paralelo com o R6 e o R2, porque esses três inteirinhos é um caminho só para ela chegar. Então, isso chegou aqui nesse ponto. Agora eu tenho que terminar. Para terminar, eu tenho dois caminhos de novo. Ou eu passo por esse caminho, que quem está nesse caminho? O R4 mais o R3. Está nesse caminho aqui. Ou eu passo pelo caminho de baixo, que só tem quem lá? O R5. Então isso está acontecendo. Isso que eu acabei de fazer, eu analisei o circuito inteiro. Eu consegui enxergar qual é o caminho que a corrente pode escolher. Lembrando que o maisinho é quando é série e quando faz o pauzinho é o paralelo. E aí na hora de fazer as contas, lembra que o paralelo tem a formulazinha própria, que está lá no livro, lá, que você deve ter visto já. Que a gente vai fazer aqui.
Agora o que eu tenho que fazer é pôr o valor. Tudo que está somando, eu posso somar logo. Agora os que está em paralelo, eu tenho que fazer a continha do paralelo. Só depois que eu posso somar com os que está de fora. Então vamos lá. Então minha resistência equivalente vai ser o quê? Vai ser R1, 10. Mais R2, 20. Só que o R2 está em paralelo com o R6, que é 40. E está em paralelo com o R7, que é 15. Mais o R7, ele vai somar com o R8, que é 50. Em paralelo com o R9, que é 100. E aí depois eles vão somar com o R4 com o R3, que é 40, que é 30 mais 40, em paralelo com o R5, que é 20. Pronto, troquei tudo por valor. O que eu posso fazer? Tudo que está dentro do parênteses aqui, ó, se for uma soma, eu posso somar já para ir melhorando. Esse daqui eu não posso somar com 50, porque o paralelo ele tem preferência em relação à soma, já que o paralelo é uma continha de vezes. Então eu não posso somar isso aqui, somar antes de fazer o paralelo, não. Agora aqui eu posso, porque aqui não tem paralelo aqui dentro, é só uma soma. Então isso aqui tudinho vai resumir, ó, isso aqui vai dar 70. Então, vai resumir então no meu cálculo aqui agora. Vou resumir o cálculo aqui agora em fazer o paralelo de 70 com 20, o paralelo de 50 com 100, e posso fazer também o paralelo de 20 com 40, porque o paralelo, a formulazinha de fazer paralelo, vou anotar aqui no cantinho. A formulazinha de fazer o paralelo é assim, ó. Quando eu tenho apenas duas cargas, o paralelo dessas duas cargas é só eu multiplicar uma pela outra e dividir pela soma delas. Como eu disse para vocês, isso aqui vocês têm que ter visto no material já, que é a formulazinha do paralelo lá. Eu estou explicando só como é que analisa o circuito. Então, produto pela soma, é assim que eu faço paralelo. Como só dá para fazer 2 a 2 nessa forma, então a gente pode escolher 2 em 2 e ir fazendo. E quando tiver 3, eu faço 2 e guardo um para o final. Então, vou usar essa fórmula aqui, que é o produto pela soma. Vou fazer então, eu tenho aqui 20 e 40, vou fazer primeiro 50 com 100 para poder já matar essa parte aqui. E vou fazer aqui o 70 com 20 para poder matar essa parte aqui. Então vamos lá. Então, resistência equivalente. Está acabando aqui. Deixa eu ver se eu encontro outro aqui. Tem que usar esse vermelho mesmo. Qualquer coisa a gente recarrega esse negócio. Então, resistência equivalente vai ser igual a 10, eu vou deixar quietinho aqui, mais o 20 em paralelo com 40, por enquanto eu não vou mexer. O 15, por enquanto eu não vou mexer, e vou preocupar com 50 mais 100 aqui. Aí, trouxe aqui para auxiliar essa ferramenta aqui da hora, calculadora. Como é que é essa conta aqui? Dá para fazer direto na calculadora. A regra fala produto dividido pela soma. Então eu vou pegar, vou anotar, depois eu não vou anotar mais. Ó. 50 vezes 100, produto. Dividido pela soma, 50 mais 100. Então, na verdade, eu vou dividir 5.000, 50 vezes 100 dá 5.000, dividido para 50 mais 100, que vai dar 150. Resultado, 33,33. Então, o resultado dessa conta deu 33,33. Matei. Agora, mais o paralelo de 70 com 20. Então vamos lá, vou fazer direto agora. Ó. 70 vezes 20, 1.400, dividido por 70 mais 20, que vai dar 90. Então o valor deu 15,56. Os valores estão dando quebrado porque eu inventei valor, eu não tive o cuidado de dar valor bonitinho não, por isso que está dando quebrado. Agora, antes de fazer esse paralelo aqui, eu vou fazer essa soma aqui. Ó. Então, a minha resistência equivalente é 10 mais 20, paralelo com 40, e paralelo com quem? 15 mais 33,33, que deu 48,33. Isso mais 15,56. Agora, professor,
eu posso fazer paralelo 2 a 2. Vou fazer do 20 com 40 aqui, vou deixar o 48 sobrando. E vou juntar também o 10 com 15, porque os dois estão somando. Então meu valor vai dar 10 com 15 vai dar 25,56. Mais o 20 com 40 eu vou fazer o produto pela soma, 20 vezes 40 dividido para 60, que é a soma. Então deu 13,33. Isso vai fazer em paralelo com 48,33. Então, agora o paralelo desses dois caras, ó. 13,33 multiplicado por 48,33 dividido pela soma de 13,33 com 48,33. Fez isso na calculadora, deu 10,45. Então, 25,56 mais 10,45. Ok, terminando, soma 10,45 mais 25,56. Resistência total, vou aproximar para 36 ohms. Vou pegar aproximado. Então, matei. Quer dizer que toda essa bagunça de resistor, na verdade, só tem um valor de 36 ohms, se eu juntar todos. Então, esse é o resultado da minha resistência equivalente. Para que, professor, que ela vai servir? Ela vai servir para poder matar o valor de I agora. Então, eu vou apagar essa parte, vou pegar só o 36 de resultado, para a gente calcular o valor de I. Então, vamos lá. Lembrando que eu estou gravando isso aqui, depois eu disponibilizo, se alguém quiser anotar algum cálculo, rever, vai estar lá para ver de novo. Só porque o quadro é pequeno, eu vou ter que ficar apagando. Então, a minha resistência equivalente aqui, ela deu aproximadamente 36 ohms. Aí a pergunta é, qual é o valor da minha corrente, então? Aí eu venho na primeira lei de Ohm, aquela forma que eu falei que é importantíssima, e venho, ó, R é igual a V sobre I. Como eu quero saber o valor de I, eu vou trocar ele de lugar com o R, ele vem para baixo, o R e o I vem para lá. Agora a fórmula ficou assim, I é igual a V sobre R. Quem que é o V? 200. Quem é o R? 36. Então a minha corrente I vai ser 200 dividido para 36. Então deu 5,56 amperes. Opa, já matei o valor da corrente total. É uma coisa que eu queria saber, encontrei o valor dela já. 5,56. E agora? Agora vamos procurar as demais coisas que eu estou preocupado. Quem que eu estou preocupado agora? O valor de V de R2. Quem é o V de R2? Repara que o V de R2 é uma das tensões que está bem aqui nessa malha. Então, ele está aqui nessa malha e até agora eu sei que 200 é a tensão desse ponto aqui, ó, até aqui. Mas eu queria saber a tensão que está aqui. O que eu tenho que fazer aqui então? Então o único jeito aqui agora é eu descobrir o tanto de tensão que eu perdi aqui, ó. Se eu descobrir o tanto que eu perdi aqui, eu tinha 200, aí eu perdi o tanto aqui, que a lei de Kirchhoff fala isso, ó, que cada vez que eu passo no resistor eu vou perdendo na tensão. Então eu tenho 200. Quando eu pular o 10, eu vou perder um tanto. Aí eu vou saber o tanto que eu vou parar bem aqui, ó. Então eu vou ver quanto que eu vou perder lá em R1. Então eu vou calcular o V de R1. Quem que é o V de R1? O V de R1 nada mais é do que, aplicando a primeira lei de Ohm aqui, ó, joga o I multiplicando, é o R1 multiplicado pelo I de R1. Ué, mas eu não sei quem é o I de R1, sabe sim, ó. O I geral é o mesmo I de R1, ó. O R1 está em série com ele. Então o I de R1 eu encontrei já. E o R1 eu já sei que é 10, então é 10 vezes 5,56 vai me dar 55,6 volts. Opa, já descobri que nessa casa aqui eu perco 55,6 volts. Tá, mas eu quero o R2. O que eu faço? Não dá para saber o dele aqui ainda, porque eu não sei qual é a corrente que desce. Mas eu sei o seguinte, que essa corrente I, depois que ela divide aqui por todo mundo, ela volta bem aqui, ó. A mesma I, ela vai juntar aqui de novo, vai juntar aqui, ó. Ela apareceu bem nesse nó, e aqui ela divide de novo. Se eu pegar esse nó e fazer essas três resistências virar uma coisa só,
acoplar elas aqui, isso aqui vira uma linha só. E virando uma linha só, a minha corrente I é a que vai estar passando por aqui. Aí eu vou saber qual é essa tensão que é perdida daqui para cá. Então a minha estratégia é bem aqui, ó. Eu vou calcular essa tensão aqui, ó, que está faltando. Vou chamar ela de V de RA. E quem que é esse RA? Esse RA vai ser esse paralelo com esse sério. Vai ser R4 mais R3 em paralelo com R5. Isso é meu resistor A. Porque se eu juntar os três, vira um só. Aí se eu saber o valor da tensão nele, eu vou ter essa tensão e vai faltar só essa da malha. Usando a segunda lei de Kirchhoff, eu descubro o valor dela. É assim que eu vou fazer. Então, meu RA vai dar qual valor aqui? RA. R4 mais R3, vou somar direto, dá 70. Vou fazer o paralelo com R5, que é 20. Essa conta a gente já até fez. Só que eu não anotei, que eu tive que apagar, mas vamos fazer de novo. É 70 vezes 20 dividido por 70 mais 20, que é 90. Então isso aqui deu 15,56 ohms. Esse é o valor de RA. Por que eu quero ele? Porque o V de RA é só multiplicar o RA pela corrente que está passando lá em RA. Que corrente é essa? É a corrente geral. Porque quando eu juntar isso aqui tudo para virar RA, vira só uma linha aqui, ó. Quando eu juntar tudo, isso aqui vai virar um resistor só que está indo nesse caminho aqui, ó. Como se fosse esse pretinho aqui, ó. Não tem esse vermelhinho mais. Então esse é o RA. Aí essa resistência aqui, pela corrente que passa por aqui, que é a corrente principal, porque já é a chegada, vai me dar o V de RA. Então, só multiplicar 15,56 por corrente total que está passando aqui é 5,56. Resultado disso, 5,56 vai dar 86,49 volts. Pronto. Encontrei o V de RA também. Então agora eu tenho o V de R1, que eu não queria, mas foi preciso calcular. O V de RA, que também não é o que eu pedi, mas foi preciso. Agora que eu vou calcular o que eu pedi, que é o V de R2. Como é que eu calculo? Analisando somente essa malha aqui, ó. Pela segunda lei de Kirchhoff. O que a segunda lei fala? A segunda lei, ela fala assim, ó. Vou chamar isso aqui de malha 1. Então eu vou aplicar LKT em 1. Como é que vai ficar esse LKT? É só dar um giro pela malha, começando pela fonte, ó. Ela vem pelo negativo da fonte, então é menos 200, mais o V de R1, quanto que deu o V de R1? 55,6, mais o V de R2, eu não sei quem é, estou procurando, e mais o V de RA, que é 86,49. Isso tem que ser igual a zero. Essa é a lei de Kirchhoff das tensões. Então repara que o único que não tem valor é o R2. Então o que eu vou fazer? Vou mandar todo mundo para o outro lado da igualdade, o R2 vai ficar sozinho de cá. V de R2 vai ser igual a... Para lá vai o menos 200, ele vai mais 200. O mais 55 vem menos 55,6. E o mais 86 vem menos 86,49. Total, calculadora, faz continha de subtrair, ó. 200, perdeu 55,6 e perdeu 86,49, sobrou aproximadamente 57,91 volts. Morreu. Esse é o valor de V de R2. Então, de tudo que eu pedi, que era V de R2 e o I geral, já encontrei. Falta agora I de R7, V de R9 e o I de R5. O I de R5 é o próximo que vai sair. Porque como eu já sei qual é a tensão aqui de RA, ela é a tensão de R5 também, porque está paralela aqui os dois. Ó. Circuitos em paralelo, eles dividem a mesma tensão. Então a tensão que estava aqui no RA, que é esse pretinho aqui, é o mesmo que está em R4 mais R3 e também é o mesmo que está em R5. Então se eu já tenho o V de R5 aqui, e eu tenho o valor de R5,
Primeira lei de Ohm mata o valor para mim também. Então vamos lá. Primeira lei de Ohm, quero saber o I de R5. Ó. Vou usar igual essa fórmula aqui. Ó. O I de R5. O que vai ser? É só pegar o V de R5 e dividir pelo o R5. Ok? Calculando. Quem é o V de R5? É o mesmo V de RA. O R5 é o RA. Então é 86,49. Quem é o R5 aqui agora? É 20. Então a minha corrente vai me dar o valor de 86,49 dividido para 20. Corrente de 4,32 amperes. Então essa é a corrente que está passando aqui em R5. Pronto, encontrei 3 coisas do que eu queria. Agora vamos continuar andando. Eu quero encontrar agora o I de R7 e depois o V de R9. Então eu vou apagar um pouquinho da bagunça, vou deixar só os resultados que eu encontrei aqui do lado, para a gente ir lá para os dois que estão faltando para finalizar esse circuito. Então vamos lá. Então esse valor aqui é importante, eu vou anotar ele aqui. Então meu I geral é 5,56, que é o que eu precisava encontrar. Aí o V de R1 é 55,6, eu também queria. V de R1, vou deixar ele anotado aqui, 55,6. Ele é importante para mim, embora não seja o que eu pedi. O V de RA é 86,49, também é importante. Então, V de RA 86,49 é um resultado importante, me ajudou. O I de R5 e o V de R5. Vou deixar anotado, se caso eu precisar. V de R5 deu V de R2, na verdade, isso aqui. V de R2 é 57,91 volts. Então anotei. E o I de R5 deu 4,32 amperes, né, que é corrente. Pronto, anotei tudo que eu precisava. Esse aqui agora eu vou apagar aqui também. Pronto. Então tem esses caras aqui. Deixei anotar, vai que eu preciso, né? Lembrando que RA é essa resistência aqui do paralelo. Agora eu quero encontrar o I de R7. Vamos para cá agora. Eu já tenho V de R2 aqui, eu sei que ele é o mesmo que está aqui em cima de R6 também, ó, porque aqui é paralelo. Então a tensão V de R2 é igual a V de R6. Então esse V de R2 ele está bem aqui, ó, daqui para cá. Ele está em cima também disso aqui tudo, ó, de R7 com R8 e R9. Então se por acaso eu juntar esses 3 caras, o R9 com R8, fechou num só, e somar com o R7, isso aqui vira uma resistência só. Então isso aqui tudinho, eu posso trocar isso por uma única resistência que eu vou chamar de RB. E se eu descobrir qual é a corrente que desce por RB, é a corrente de R7, já matei o problema do R7. Porque a corrente do R7 ela é a geral aqui desse lado, ó, depois que ela divide. Então, vou fazer estratégia. Vou encontrar primeiro o V de RB. Deixa eu ver se isso aqui está escrevendo. V de RB vai ser... primeiro encontrar o RB, né? RB. Quem que é o RB? É somar o R7 mais o paralelo de R8. Ixi, tá pior isso aqui. Pessoal, eu vou só pegar um canetão aqui e já volto. Só um momentinho, vou pausar aqui essa gravação. Ok, vamos continuar. Então, apagar esse aqui. Tomei um canetão azul aqui que eu acho que vai dar para rabiscar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou calcular o RB. Quem que é o RB? É um resistor que vai substituir esses 3 aqui. Ó. Então ele vai ser o R7, que está em série, mais o paralelo de R8 com R9. Ok. Então o RB vai ser o que? Vai ser 15 somado com 50 em paralelo com 100. Essa conta, como a gente já aprendeu, vou fazer ela aqui na calculadora mais rápido. Ó. Lembra? Paralelo é produto, então é 50 vezes 100, dividido pela soma, que é 150.
Deu 33,3. Esse 33,3 eu vou somar com 15. Pronto, matei o valor de RB. Então, meu RB vai ser igual a 48,33. Pronto. Para que serve o RB? Para mim encontrar o I de R7. Porque o I de R7 é o I de RB. Já que o R7 está em série aqui, então quando eu vier aqui agora, ó, I de R7, como é que eu calculei? É só pegar o V, é só pegar a tensão lá em RB, que eu já sei qual é, inclusive, que é o V de R2, vou explicar por quê, e vou dividir pela resistência B. Por quê? Deixa eu explicar aí para quem não entendeu. O V de R2 é a tensão que está aqui, e quando eu fiz isso tudo virar o RB, é a tensão que está em cima de RB também. Então a tensão de RB eu já conheço, ela é o V de R2. E todas essas resistências eu juntei numa só, chamei de RB. Então eu tenho a tensão em cima dele e o valor dele. Quando eu dividir um pelo outro, eu vou encontrar a corrente que está vindo para cá, que é exatamente o R7. Então pronto. V de R2, 57,91. Dividido. RB, 48,33. Então 48,33. Fazendo isso, eu vou ter 57,91 dividido por 48,33. Corrente deu 1,19. Aproximadamente 1,2 amperes. Pronto, matei o valor de I de R7. Resolvi quase todo o problema. Falta agora o V de R9. Como que eu vou encontrar esse V de R9? Simples. Como eu já sei qual é a corrente que vem aqui para R7, acabei de encontrar ela, quando ela passar em cima de R7, o R7 vai gastar uma tensão. A tensão total era 57. Só que ele vai gastar um pouquinho. Quando ele gastar um pouquinho, aqui, o que sobrar aqui é a tensão que vai estar em cima de R8, que também está em cima de R9, eles estão em paralelo. Então eu vou usar a segunda lei de Kirchhoff para poder encontrar ela. Então eu vou anotar esse valor aqui mais para o cantinho que eu encontrei. Ó. Então o I de R7 deu 1,2 aproximadamente. Matei. Agora eu vou para a parte de calcular qual é a tensão que está em cima de RB, que está em cima de R8 e R9 aqui. Ó. Então vamos fazer isso. Como é que eu faço isso? Segunda lei de Kirchhoff, que eu vou girar dentro dessa malha aqui. Ó. Esse aqui é o RB, vou pôr mais o RB, isso aqui tudo virou RB. Então, segunda lei de Kirchhoff é o que? Eu vou circular nesse sentido aqui, ó, na malha 2. Então, LKT em 2. Como é que funciona? Começando aqui por baixo, ó. Eu vou pôr que a corrente minha aqui, ela vai subir por aqui. Como eu sei que ela está vindo de cima, então na verdade a corrente está descendo. Quando eu estou subindo aqui, eu vou estar encontrando um negativo de R2. Lembra que eu adotei o R2 mais e menos. Se eu estou subindo, eu estou vindo menos. Então eu vou ter menos V de R2 mais. Quando eu passar pelo R7 aqui, eu vou ter mais, que é o positivo de R7, que é o negativo. Então eu vou ter mais V de R7. Aí agora eu vou descer pelo R8. Mais V de R8. Isso tem que ser igual a zero. Então eu analisei essa malha aqui, ó, que eu vou colocar o tracinho azul. Eu girei dentro dela. Passei em R6, que é o mesmo valor de R2. Então o valor de V de R6 é o V de R2. Por que deu menos? Porque eu comecei subindo assim, eu vim pelo lado de baixo do R2, que é o menos e mais. Então menos V de R2, mais V de R7, mais V de R8, acabou, girei já. Agora põe os valores e faz o cálculo. Quem é o V de R2? É 57,91, então menos 57,91, mais. Quem é o V de R7? Opa, esse eu não calculei ainda. Ah, mas é fácil. O V de R7 é só pegar o R7 e multiplicar pelo I de R7, que é a primeira lei de Ohm. Para mim encontrar o V, é só o I multiplicado pelo R. Então é só pegar o I, que é 1,2, e multiplicar pelo R, que vale 15. Pronto, esse é o V de R7.
mais o V de R8 igual a 0. Agora é só mandar esses dois caras para o lado de lá. Então vai ficar V de R8 é igual a... Aí calculadora, o 57 vai positivo. E esse cara vem negativo e ele vale 1,2 vezes 15, que vai dar 18 volts. Então, 57,91 dividido para 18, eu matei, dividido não, subtraí 57,91 menos 18, o valor é 39,91 volts. Então o que é isso aqui? Isso é o V de R8, que também é o mesmo V de R9, que deu o valor de 39,91 volts. Essa é a tensão então dos dois Vs aqui, porque eles são paralelos. Tá, quase acabei, agora eu quero o V de R9. Opa, então acabei, porque o V de R9 é igual ao V de R8. Encontrei o V de R8, encontrei o V de R9. Assim, eu fiz tudo que o exercício pediu. Deu trabalho? Claro que deu. Analisar circuito é fácil? De jeito nenhum. É grande, você tem que ficar pensando aqui, pensando ali. Por isso que tem que praticar, né? Você viu que lá no livro, vocês viram que lá no livro tem alguns exemplos, tem que olhar os exemplos do livro, tem que fazer outros, tem que pesquisar na internet outro exemplo, resolver, verificar lá, ver se o resultado bateu com o exemplo que você pegou, se o livro está pouco. Ir naquele simulador que eu mostrei lá e desenhar um circuito qualquer e ver os valores que deu lá, ir lá no papel e tentar calcular. Então é assim que a gente aprende. Como eu peguei a manha, eu como aluno, né, na época, peguei a manha de como analisar assim passo a passo, então o que eu fiz muito foi ficar praticando, juntando e tal, para poder ver. Quebra a cabeça? Quebra, mas sai. O exercício está feito aí, ó. Tudo que ele pediu a gente calculou. Então isso é analisar um circuito. Dá trabalho, muita matemática, mas não é uma coisa impossível de fazer, né? Então essa era a ideia. Aí pessoal, como a gente já foi mais de uma hora, deixa eu ver aqui, já é 9h30 de uma hora de aula, não vai dar muito tempo de eu resolver o circuito que eu falei, que é o do 7, porque ele é um circuito grande, porque ele tem 3 fontes. E aí o que vai acontecer na hora de resolver ele? Vai dar um sistema de 3 equações e eu não vou conseguir terminar antes das 10 horas. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de eu começar e não der conta de terminar, vou marcar com vocês um outro dia, se vocês puderem, eu vou confirmar depois no grupo, na próxima quarta-feira, se for possível. Tem que ter olhado, ver se não tem aula esse dia. Pra gente fazer essa conta de novo aqui, no caso aqui com mais fontes, trabalhar mais em cima disso aqui. Eu vou verificar se é possível lá com vocês depois, porque eu não vou conseguir fazer ele agora por causa do tempo. Vocês viram que eu gastei nesse. Eu vou gastar um pedacinho final dessa aula, vou apagar isso aqui então, para poder só destacar uma coisa que eu fiz muitas vezes aqui e eu acho que pode ser que alguns alunos bagunçou a mente. Que é o seguinte. Primeira lei de Ohm, que é essa formulazinha aqui. Ela só pode ser aplicada quando eu tenho esse caso aqui, ó. Uma fonte, a tensão em cima de um único resistor, passando a corrente dele. A lei de Ohm, ela é feita para essa ideia aqui, ó. Que tensão é essa? É a tensão em cima do resistor. Que corrente é essa? É a corrente que passa pelo resistor. Então, a lei de Ohm aplica nele? Aplica. Só nesse caso. Por que eu estou falando? Porque às vezes eu tenho aqui um R2 e aqui desce uma corrente aqui, por exemplo, que era a corrente I, então, aqui quando ela desceu aqui, ela virou I1 e aqui, por exemplo, virou I2. Se eu aplicar, quero saber, esse aqui é o R1, aqui é o R2. Eu quero saber a corrente I1, aí eu vou lá, corrente I1 vai ser igual V dividido por R2. Tá errado? Tá errado. Por que tá errado? Porque eu peguei a corrente que está passando em R1, mas na hora de fazer a conta eu usei o R2. Eu sempre tenho que usar os mesmos camaradas que estão envolvidos, tensão, corrente e resistência dele. Então, se eu quero aqui no R2, a corrente dele é o I2, ele é o R2 e a tensão dele é o V, porque eles estão em paralelo. Então, primeiro passo para você não errar mais. Você só pode aplicar essa lei em tudo que tem a ver com a carga. Eu não posso buscar uma tensão que não tem nada a ver com a carga. Nesse caso, o V,
ele é o mesmo para os dois, porque ele está em paralelo. Mas se não fosse, eu nem podia usar esse V. Eu teria que usar o V em cima de R1 aqui, ó. Então, eu não posso cometer esse erro. Então, para mim não cometer esse erro, o que eu tenho que aprender é o seguinte, ó. Circuito paralelo acontece quando eu tenho uma fonte e tem vários resistores lado a lado, R1, R2, R3, Rn. Isso aqui é um circuito em paralelo. Por quê? Porque os terminais da minha fonte, eles conseguem chegar até os terminais da minha carga sem ter nenhuma resistência no caminho. Então, se não tem nenhuma resistência, a minha fonte ela pode andar aqui, ela pode andar aqui, aqui e lá. Então, quando os meus resistores têm a mesma tensão o tempo todo, cada resistor tem a mesma tensão, eles estão em paralelo. Qual é a característica do paralelo? A tensão é a mesma para todo mundo, então quer dizer que o V de R1 é igual ao V de R2, que é igual ao V de R3, que é igual ao V de R4, que é igual ao V de Rn, que é igual ao V geral. Então a tensão para todo mundo é a mesma, só que a corrente não. A corrente, o I total, ele é formado por várias correntezinhas que vão se dividindo em cada ramo aqui, ó. Então meu I total vai se dividir em I1, I2, I3, I4 e N. Então, característica de um circuito paralelo. Mesma tensão, várias correntes. Elas podem ser iguais? Pode, depende do valor dos resistores. Mas não posso garantir nada. Então, a corrente total é a soma de todas e são várias correntes. Isso é a única certeza que eu tenho. Já as tensões é a mesma. Agora, quando eu tenho um paralelo, o que acontece no paralelo? O paralelo é isso aqui, ó. Eu tenho uma fonte, aí eu venho R1, R2, R3, R4, R5, R6, R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rn. Isso é sério, por quê? Perceba que só tem um único caminho para a corrente passar. Então a corrente que vai passar pelo circuito ele é a mesma o tempo todo. Então nesse caso aqui, ó, o I é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao IN. Todos é a mesma corrente. Então corrente é uma única só, não tem duas, não tem três, só tem uma. Agora as tensões. Toda vez que uma corrente passa por uma resistência, pela primeira lei de Ohm, aqui, ó, uma corrente passando por uma resistência, eu vou ter uma queda de tensão. Pus errado aqui. Toda vez que uma corrente passa por uma resistência, eu vou ter uma queda de tensão, que é R vezes I. Então toda vez que passa o I pelo R1, vai ter o V de R1. O I pelo R2 vai ter o V de R2. O I pelo R3, V de R3. Então eu vou ter várias tensões. E a minha tensão geral, que é da fonte, ela é a soma de todas, ó. V de R1 mais V de R2 mais V de Rn. Então, o série é totalmente contrário ao paralelo. Então, só analisando. Paralelo, uma única tensão, várias correntes. Série, uma única corrente, várias tensões. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí na hora que você vai analisar o circuito, lembra que eu só posso aplicar a lei de Ohm em cima da mesma carga. Então, quando eu estou no circuito série, eu tenho a vantagem de ter uma única corrente. Então, uma vez que eu descobri a minha corrente, ela é ótima para mim. Por quê? Porque com o valor dela multiplicado pelas resistências, R1, R2, eu vou matando o valor de cada VR aqui. Aí eu vou matando os VRs tudinho que eu estou precisando encontrar. Isso é o que eu faço no paralelo, no série. Quando eu estou no paralelo é o contrário. Eu não vou procurar primeiro encontrar... eu vou procurar primeiro a descobrir quem é o valor de V. Porque se eu descobrir o valor de V geral, ele é o mesmo para todo mundo. Aí quando eu tenho a tensão para todo mundo, aí eu vou calculando as correntes aqui que eu quero saber individual, usando a lei de Ohm. Por exemplo, quero saber o V de R2. Aliás, quero saber o I2, né? Porque o V eu já sei quem é. Quero saber o valor de I2. Aí eu venho nessa lei, eu troco o I com R, então fica sendo V dividido por R2. Como o V ele é o mesmo para todo mundo, aí quando eu dividir ele para R2, eu tenho o I2. Quando eu dividir para R3,
eu tenho o I3. Quando eu dividir para Rn, eu tenho o In. Então, é essas ideias que eu uso para poder ir analisando o circuito. Eu vou juntando os elementos para me chegar em algum valor que eu possa aplicar para várias coisas e eu vou matando as correntes e tudo mais. Então, é essa ideia que eu queria passar para vocês, pessoal. Com essa ideia que eu passei hoje, vocês conseguem fazer muita coisa. Por exemplo, nosso exercício aqui, ó. A primeira pergunta, eu quero saber quais são as grandezas elétricas, quais são as unidades de medida e quais os aparelhos que medem elas. É só ler a teoria, mas eu passei no início da aula quem são as grandezas e a unidade. Só o aparelho que mede que eu não falei, mas está lá na teoria, só ler. A segunda questão, também uma questão de marcar X, ele pergunta aqui qual a alternativa aqui que é verdadeira. Também é teoria, só ler o livro que você vai encontrar a resposta certa lá. Quero que vocês leiam. Marcar um X. A terceira questão é só para encontrar o resistor equivalente, nem é fazer cálculo. Então, ele dá dois circuitos e pede resistência equivalente. Então, A e B, o A foi o que eu fiz aqui, só que eu fiz mais do que ele pediu. Eu achei o equivalente, depois calculei um monte de coisa. Aqui não, ele só quer que você encontre o equivalente. Tem dois modelos, A e B. Aí depois, o exercício 4, o que ele faz? Ele vai usar aquela segunda lei de Ohm, que eu coloquei aqui do ladinho aqui. Ele me dá a resistividade de um material, ele não fala qual material é, condutor de alumínio, falou, perdão, da resistividade, ele dá o comprimento do fio, lembrando que a fórmulazinha lá é R é igual a ρ, L dividido por A, então ele me dá a resistividade, ele me dá o comprimento e ele me dá o que mais? A corrente. E eu quero saber qual é o valor da área, né? Isso. Ele me deu isso, ele me deu a corrente, 50 amperes aqui no caso, ele me deu a tensão, 220 volts. E ele quer saber o valor de A. O A é o cara que eu estou procurando aqui, ó, esse aqui. Como é que eu vou encontrar o A se não sei quem é o L? Ah, mas eu sei sim, ó. Se eu tenho o I e o V, a gente viu que um monte de vezes que o I junto com o V vira o R. Então, juntando o I com o V por aquela equação, eu mato o valor de R. Sabendo o R, sabendo o ρ e o L, eu faço a multiplicação cruzada aqui, ó, eu encontro o valor da área. Matei o problema. Usando essa formulazinha de forma bem simples. Qual é o peraí, acho que eu esqueci de uma coisa. Calcule a área da seção de um condutor de alumínio, comprimento sobre a qual percorre uma corrente de 50 amperes, para que a queda de tensão máxima seja de 2%. Ah, tá. Então tem um detalhe. A tensão que ele vai aplicar em cima do R não é os 220, não. É 2% só disso, porque eu só posso ter uma queda de 2% aqui. Isso é um fio, não é uma carga. Então, eu vou ter que primeiro saber quanto que é 2% de 220, né? E é fácil, ó. 1% é 2,2, então 2% é 4,4 volts. Então, na verdade, o seu V que você vai usar na fórmula não é o 220, é o 4,4. A corrente é o 50, mas o fio só pode 4,4. Então eu corrigi aqui, não usa 220, senão vai dar errado. Feito isso, exercício 5. O que eu tenho no exercício 5? O 5 é onde eu tenho um circuito de novo, que eu vou analisar depois aqui o equivalente dele, que ele pediu, para encontrar a corrente geral que sai dele. Quando eu encontrar a corrente geral e com a tensão geral, eu sei qual que é a potência dele. Então, se eu sei qual que é a potência dele, se eu sei qual é o valor da potência, que é multiplicar o V vezes o I, para encontrar a energia que ele pediu aqui, porque ele disse que a energia estava custando 36 centavos. Então, para me encontrar a energia aqui, eu pego a minha potência e multiplico pelo tempo e divido por 1000, né? Lembra que eu divido por 1000 para poder virar quilowatts. Então, eu já tenho aqui, ó, o tempo. Ele disse que fica usando 3 horas, o circuito fica 3 horas ligado. Então, eu já tenho um tempo. A potência, eu vou encontrar ela V vezes I. Depois que eu analisar o circuito, ó, o V é 220, o I eu vou encontrar analisando, multiplica, eu tenho a potência. Quando eu dividir, isso aqui vira minha energia em quilowatts-hora. Se cada 1 kW é 0,36, o tanto de quilowatt que eu encontrar, eu multiplico por 0,36 e eu vou saber quanto que eu vou pagar em dinheiro para usar esse circuito. O circuito 6, ele é igualzinho o exemplo que eu fiz aqui hoje, que é para você encontrar as correntes e tensões aqui em cada resistor para mim calcular as potências.
potência é V vezes I. Então, para cada potência eu tenho que saber o V da resistência e o I. Aí eu multiplico e eu encontro a potência. Então, é o que a gente acabou de fazer. O 7 é o que eu vou fazer na próxima aula, porque ele é um circuito que tem 3 fontes. Então, o método de analisar ele é um pouco diferente. Não é difícil, só que é grande e o tempo não dá. E aí finaliza a lista. Então, eu vou ficar devendo para vocês, quem não conseguiu fazer sozinho, porque no livro lá também tem um exemplo. Lá no livro tem exemplo como é que você calcula o circuito de várias fontes, de vários jeitos diferentes. Mas eu vou fazer um aqui também, passo a passo, para ver se vocês conseguem entender na próxima aula. Se não der certo de marcar, ninguém quiser a aula, eu tento gravar um vídeo e só mandar o vídeo como é que eu analisei para ver se vocês conseguem ver, conseguem fazer. Certinho, pessoal? E aí, querem falar alguma coisa? Desbloquear o microfone aí para me dar um feedback? Deixa eu voltar aqui para sala de web aqui, vou parar.